Senhores deputados, muito bom dia. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, maneira como se encontra, aprovar. Vamos então, senhores deputados, ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossas Excelências. Vamos começar com o deputado Milton Obos. Vossa Excelência, com a palavra, por gentileza. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar a todos que nos acompanham. Nós temos um projeto aqui para relatar, senhor presidente, de autoria do governo do estado de Santa Catarina, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Campo. Conforme esse terreno, esse imóvel, tem destinação para o município para que nessa localidade seja instalada uma creche municipal, né? Pela importância do projeto, o governo do estado encaminha esse projeto de lei para que nós possamos fazer a doação. Da análise dos autos nesses órgãos fracionários, há que se observar que a preceitua, inciso 2 do artigo 73, inciso 2 do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários a quaisquer proposições que importem em aumento ou diminuição de receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Com efeito do artigo 6º do projeto, determina que as despesas com a execução da lei e hora perseguida correrão por conta do município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionadas. Nesse sentido, verifique que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesa pública, não afetando, por conseguinte, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 067.9/2017 no âmbito dessa comissão. Esse é o parecer, senhor presidente. Parecer e voto ao projeto de lei 0067.9/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Campo. O autor da matéria é o governo do estado e o relator, no âmbito interno desta comissão, o deputado Milton Obos, opta pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, nós temos sobre a medida provisória 208/2017, de autoria do governo do estado, que altera os anexos 7E e 19 da Lei Complementar 381 de 2007. Esse relatório nós apresentamos o nosso voto na reunião passada. Houve pedido de vista de vários deputados, e um dos pedidos de vista era justamente porque no relatório dos cargos ficou faltando os cargos de gerência no CEPOM e no EMOSC. E nós checamos com a Secretaria de Estado da Saúde, e também com a aprovação do líder do governo, nós acatamos a emenda do deputado José Ney Ascari, que fez juntar aos autos duas emendas modificativas, e nesse sentido nós estamos propondo aqui um parecer complementar àquela medida provisória,
que nós submetemos, então, à aprovação da mesa. Então, nesse sentido, considerando que as mencionadas funções gratificadas já possuem previsão no orçamento da Secretaria do Estado da Saúde, não identifico óbice de ordem orçamentária e financeira que impeçam a aprovação das emendas modificativas. Diante do exposto, mantenho o voto pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei que apresentei na última reunião desta comissão, sendo que desta feita com as emendas modificativas da lavra do deputado Josenei Ascari. Então, essa é a emenda, o parecer complementar que eu gostaria de anexar ao processo, senhor presidente. Senhores deputados, o deputado Milton Alves faz um parecer complementar à medida provisória 0208/2017. Temos esta medida provisória que tem visto coletivo de todos os senhores deputados, tem uma medida provisória também que será relatada pelo deputado José Milton Schaeffer. Peço permissão aos senhores deputados para discutirmos as duas medidas provisórias por último, tendo em vista que, no meu entendimento, haverá de suscitar um debate sobre a conversão desta medida provisória em lei ordinária ou lei complementar. Se todos entenderem desta forma, passamos à relatoria dos projetos normal em poder de cada um dos senhores deputados e essas duas medidas provisórias por último. Pode ser, deputado Zé Milton? Pode ser. Ok. Havendo concordância de todos. Só um pequeno questionamento, senhor presidente. Sobre o relatório, só que eu não entendi. A emenda acrescenta mais 2 cargos. É isso, deputado Milton? Deputado, se a gente olhar o relatório que veio junto nos cargos descritos lá naquela alteração da lei complementar, ficou faltando os cargos de gerência no EMOSC e no CEPOM, que eles já existem como função gratificada lá. E foi omitido no documento que vieram para cá. E nós checamos com a secretária junto... Vossa Excelência coloca como cargo comissionado agora. Como cargo comissionado. Que é essa sugestão que eles colocaram, que foi um erro no envio para cá quando fizeram essa alteração. Mas vamos à discussão da matéria ao final. Vamos, então, dar continuidade à relatoria e voto. Pois não, senhor deputado. Só complementando, esses eram os 2 projetos que eu tinha, mas nós ficamos devendo a agenda do secretário dos fundos, Celso Calcanhoto, para, numa solicitação do deputado Fernando Coruja, para que viesse a essa comissão fazer a apresentação do relatório com relação às aplicações dos recursos do Fundo Social. E se Vossas Excelências estiverem de acordo, isso poderia ser feito na próxima reunião, na próxima quarta-feira. Essa é a sugestão que eu trago para casa. Em discussão, se todos concordam, vamos solicitar à assessoria que expresse um ofício ao secretário Calcanhoto, convidando ele para se fazer presente na quarta-feira da semana que vem, às 9 horas da manhã, no início da reunião, da nossa reunião diária. Então, senhor presidente, eu, em nome da deputada Luciana, eu sugeriria se é possível fazer na outra semana, não nessa próxima. Se seria possível. Consulta o deputado Milton Alves, se pode consultar os... Eu vou refazer a consulta, então, okay. e confirmo na sequência com você. Se não for possível, talvez se mantenha, mas eu proponho, então, for na outra semana. Ok. Obrigado. De acordo, então. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, nós temos o parecer de projeto de lei 0039.5/2016, que torna obrigatória a divulgação da mensagem relativa à cirurgia plástica reconstrutiva da mama. Autor, deputado César Valduga. Tramita nesta casa a proposição de autoria do excelentíssimo deputado César Valduga, acima identificada, lida no expediente da sessão plenária, no dia 2 de março de 2016. Posteriormente encaminhada à Comissão de Justiça, em reunião de 24 de maio de 2016, foi aprovado o requerimento de diligência à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria do Estado de Saúde, as quais se manifestaram.
Após o recebimento das diligências, o relator exarou o seu parecer pela aprovação da matéria, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, esta matéria foi encaminhada à Comissão de Finanças, Trabalho e Tributação, sendo designado o seu relator e sentido o senhor deputado Dalmo Claro, que solicitou o diligenciamento da matéria à Associação Médica, ao Conselho Regional de Medicina, a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado de Santa Catarina, sem manifestação nos autos. Posteriormente, a proposição foi redistribuída, momento em que fui designado relator nos termos do artigo 128, inciso 6 do regimento interno desse poder. Conforme se depreende da proposição objetiva de determinar os hospitais, clínicas, consultórios e similares da rede pública e privada, divulgação da mensagem relativa à gratuidade da cirurgia plástica reconstrutiva das mamas em todas as mulheres que sofreram mutilação total ou parcial da mama. Do voto. Da análise à proposição deste órgão fracionário, há que se observar os aspectos financeiros orçamentários de quaisquer proposições que importem o aumento ou diminuição da receita da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o PPA, LDO e LOA e do regimento interno da Assembleia Legislativa. Em análise à proposição, observa-se que a criação da despesa será ínfima, comparada à relevância da matéria, que proporcionar ampla divulgação de direito de cirurgia plástica reconstrutiva gratuita pelo SUS em todas as mulheres que sofrem a mutilação total ou parcial de mama decorrente da utilização técnica do tratamento de câncer. Dessa forma, verifique que a proposição atende aos quesitos exigidos na forma processual e assim está apta à sua regular tramitação. Diante do exposto, somos pela aprovação da matéria, senhor presidente. É pela aprovação o parecer e voto ao projeto de lei 0039.5/2016, em que é autor o deputado César Valduga, que torna obrigatória a divulgação de mensagem relativa à cirurgia plástica reconstrutiva de mama. O relator, deputado Antônio Aguiar, emite seu relatório e voto que é pela aprovação. Em discussão, deputado Fernando Coruja, com a palavra. Antes de comentar, eu gostaria de saber se o deputado Aguiar pode me informar sobre a questão das diligências. As diligências solicitadas na Finanças não houve nenhuma resposta. Não. E as diligências solicitadas na Constituição e Justiça, porque nós não temos acesso a essas diligências aqui, qual foi o posicionamento do... Não teve a resposta das diligências, nem das clínicas, nem da Federação, nem do CRM, nem do ACM. Não, isso da Finanças, mas na Constituição e Justiça, a Procuradoria e o... Estou verificando, deputado. Veio pela aprovação da matéria. O pedido de diligência foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Saúde, para se manifestarem tecnicamente sobre a matéria. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A Secretaria da Casa Civil direcionou o projeto também para a Secretaria de Estado da Saúde para manifestação, bem como também a Secretaria de Estado da Fazenda. O secretário Antônio Marcos Gavazani se manifestou, né, dizendo que a Secretaria da Saúde é o órgão que detém a prerrogativa de se manifestar quanto ao impacto da medida em seu planejamento econômico e financeiro. Foi a resposta da Secretaria da Fazenda. O Tesouro do Estado também se manifestou. A Procuradoria-Geral do Estado também se manifestou, alegando que o projeto não sofre vício de inconstitucionalidade. Está aqui a procuradora Keila de Araújo Duarte, e que foi convalidado pelo procurador Loreno Benchemer, que é o procurador-chefe na época. Doutor Passos também. Veio a resposta. A Secretaria de Saúde se manifestou opinando ser desfavorável à referida proposta legislativa. Isso foi a resposta do diligenciamento da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos diante de um projeto que visa obrigar determinados setores a divulgar
a existência de um procedimento no SUS que é a cirurgia de reconstrução de mama. E aí, eu faço esse questionamento porque como é que os projetos tramitam aqui? Eles tramitam, a gente aprova aqui, eles vão para o governo veta, os projetos dessa ordem. São vários. E daí eles votam para o plenário e nós ficamos debatendo lá a questão do veto. Esse projeto que se transformou em lei e que obriga o SUS a fazer a reconstrução de mama é um projeto federal na União de origem parlamentar. Eu mesmo tive a oportunidade de votar lá, de origem parlamentar. Quer dizer, a obrigação da reconstrução de mama, ela evidentemente, gasta muito mais do que divulgar. Foi um projeto parlamentar, a Procuradoria-Geral da União não recorreu, não houve veto, foi aprovada, é uma lei em vigor. Aí nós vamos para a questão aqui. Para divulgar. Estranho, inclusive, que a Secretaria de Saúde se posicione contrária à ideia de que é preciso ter um sistema organizado para divulgar essas questões. É evidente que nós aprovamos aqui muito projeto de divulgação, eu mesmo já fiz referência, daqui a pouco nós vamos ter no posto de saúde parede coberta e tal. E nós poderíamos dizer assim, em relação ao mérito. Mas o que eu quero lembrar aqui, porque isso evolui, e aí, segundo o eminente deputado Marcos Vieira, a Procuradoria deu parecer favorável, que eu acho estranho, porque todas as coisas de campanha, eles dizem que gasta dinheiro e não pode. Então, eu entendo que o projeto deve ser aprovado. Se houver uma discussão para ser rejeitado, ele tem que ser, de repente, na saúde, achar que não é interessante divulgar. Mas aqui é a adequação orçamentária e financeira. Ele deve ser aprovado, acho que o relatório do deputado Antônio Aguiar é adequado, fala inclusive em despesas ínfimas, porque isso já é uma coisa que existe. Aliás, o governo de Santa Catarina tem sido pródigo em gastar dinheiro na saúde. Né? Todos os governos mantêm uma certa relação com a mídia, e hoje em dia, como não é verdade fazer pessoal, então eles inventam campanha, né? Campanha, não sei, às vezes tem campanha da saúde aí que não entendem por que está no ar, mas é uma campanha, mídia, o dia inteiro, tá? Campanha, para que é aquela campanha? E, evidentemente que aquela campanha não é para beneficiar o povo, a campanha é para ter um certo acordo com a mídia ali, então eu não posso colocar lá a foto do governador. Não é o governo de Santa Catarina, todos os governos fazem isso, né? Todos os governos fazem isso. Você vê, tem propaganda de empresa do estatal, federal, aí que você não entende por que tem aquela propaganda. Que propaganda é essa? Propaganda é uma maneira de manter uma proximidade com a mídia. Os governos mantêm proximidade com as empresas de várias ordens e com a mídia também. A mídia também está nesse conjunto aí que não está sendo bem avaliado nesse instante. Então, acho que o parecer do deputado Aguiar é adequado e eu vou acompanhar, o parecer não, o voto, né, que vai se transformar em parecer se for aqui aprovado, eu acompanho o voto do deputado Aguiar. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Antônio Aguiar ao projeto de lei 0039.5/2016. Vossa Excelência continua com a palavra. Relatório ao PL 007.3, pedido de vistas, que altera o artigo 5º e 6º da Lei Complementar 587 para estabelecer percentual mínimo de 10 vagas para o sexo feminino em concurso de ingresso do Estado efetivo às instituições militares do Estado de Santa Catarina. Devolvo, senhor presidente, o projeto sem manifestação, pronto para votação. O deputado Gabriel Ribeiro já havia feito a devolução do projeto de lei que também tinha visto. O parecer no âmbito interno desta comissão é do deputado Fernando Coruja. Trata-se, pois, do projeto de lei complementar, o 07.3/2016, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que altera os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013,
para estabelecer percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concurso e no ingresso no estado efetivo das instituições militares de Santa Catarina. O parecer do deputado Fernando Coruja é pela aprovação. Não havendo mais pedido de vista, coloco em discussão o parecer. Não havendo que queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra. Aprovado. Deputado Zé Milton Schaefer. Pois não, presidente. Vamos cumprimentar todos os colegas. Nós queremos relatar na manhã de hoje o projeto de lei número 0383.7 de 2016, que estabelece obrigatoriedade de colocação em obra pública estadual paralisada de placa contendo a exposição de motivos da interrupção. O autor do presente projeto é o eminente deputado João Amin, e, de maneira resumida, na sua justificativa, né, o projeto de lei ele dispõe também que, ultrapassado o prazo de 90 dias da paralisação, o órgão público responsável pela execução da obra deverá remeter à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 30 dias, relatório justificando os motivos que ensejaram a paralisação, disponibilizando no portal da transparência. Da justificativa, a proposta legislativa ela aduz em suma que a lei almejada visa conferir transparência à gestão da coisa pública e ampliar o controle social dela, no âmbito do Estado de Santa Catarina. A matéria já tramitou e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 17, e analisando o projeto de lei, né, no âmbito, naquilo que é pertinente a esta comissão, nós entendemos de que é um projeto meritório, que vai colaborar com a transparência. Hoje nós vimos obras públicas e ninguém sabe nem o motivo, por que aconteceu dela estar paralisada, qual a razão. E como ela versa sobre essas duas ações, o nosso voto nessa comissão, na Comissão de Finanças, é pela aprovação do projeto de lei número 386.7 de 2016, presidente. Relatório e voto ao projeto de lei 0383.7/2016, que estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição de motivos da interrupção. O autor da matéria é o deputado João Amin e o deputado José Milton Schaefer emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria em discussão. Visto em gabinete, senhor presidente. Com a palavra o deputado Coruja, mas já adiante... Eu também peço vista. Vista, deputado Coruja e deputado Antônio Aguiar. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência tem com a palavra. Presidente, é o que nós tínhamos a relatar, além de devolver a medida provisória 0208, e aguardamos aí para o debate das medidas provisórias. Muito obrigado. Deputado Gabriel Ribeiro, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, não tem nenhum projeto a relatar. Deputado Dirceu Dresch. Bom, saudar, senhores deputados, presidente, a todos que nos acompanham. Agradecer a oportunidade de estar hoje aqui representando a deputada Luciane Carminati. Talvez não consiga fazer isso à altura da deputada Luciane, mas estamos aqui para discutir as medidas provisórias, senhor presidente. Não tenho nenhum projeto a relatar, presidente. Deputado Patrício, Vossa Excelência. Bom dia, presidente, amigos deputados. Também não tenho nenhum projeto a relatar Deputado hoje. Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, eu também não tenho nenhum projeto a relatar. Deputado Fernando Coruja. Nada. Senhores deputados, tenho aqui em meu poder o projeto de lei 0577.4/2015, em que é autor o deputado Dirceu Dresch, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei 12.282 de 2002, que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos da merenda escolar nas unidades educacionais do Estado de Santa Catarina. A pedido de vista, a deputada Luciane Carminati, vou ter que deixar para a semana que vem, porque ela não está presente. Mas o deputado Gabriel Ribeiro, no âmbito interno desta comissão, não, acho que, ok, podemos votar sim. Emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria.
com a emenda subsídio global em anexo. Deputado Dirceu Dresch, que é o autor da matéria, Vossa Excelência conhece a emenda subsídio global? Não, senhor presidente, não teve acesso à emenda, mas eu dialoguei com o deputado, ele faz um pequeno ajuste que nós não temos problema, né? E eu, inclusive, em nome da deputada, porque era vista em mesa. Era né, vista em mesa? Sim. Era vista em mesa. Então, em nome da deputada aqui, eu peço hoje que a gente pudesse votar o projeto. Seria muito, muito importante. Feita a devolução, coloco em discussão para ser de voto o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente. Senhores deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos então às medidas provisórias. A primeira medida provisória que está em discussão. E quero aqui propor a Vossas Excelências de nós dividirmos o debate em duas partes. Primeiro, sobre ambas as medidas provisórias, tratamos da questão, deputado Coruja, se a conversão em projeto de lei será a conversão em projeto de lei ordinário ou a conversão em projeto de lei complementar. Então, essa é a discussão que coloco para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência concordar, depois, no mérito, vamos fazer a discussão das medidas provisórias em separado. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu tenho levantado isto permanentemente, sempre bati nisso nos 10 anos e pouco que eu estou aqui, de que regra sobre servidor público estadual não tem como fazer por medida provisória, por decreto, tem que ser lei complementar. Nós temos isto muito claro. E no ano passado nós tivemos uma prova aqui, né? Um decreto do governador Amin, que regrava sobre o servidor público de 1990. Hoje os servidores todos estão ganhando as ações na justiça, porque o judiciário diz o seguinte: não pode, a Constituição é muito clara nisso, não pode regrar textos sobre servidor público por decreto, por medida provisória, sem ser lei complementar. Então, eu levantei isso já na CCJ, sobre essa medida provisória, inclusive pedi vista sobre isso, e reafirmo isso. E acho até estranho, como o Estado tem, o governador Raimundo Colombo tem aqui a absoluta maioria, um projeto em urgência não demora tanto, né? Nós entendemos que tem que ser lei complementar. Então, esse é nosso voto e nossa posição aqui sobre a medida provisória. Mas tem uma questão a mais, senhor presidente. Eu, inclusive, meu voto vista, no meu parecer, eu estou levantando uma outra questão orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o projeto ele somente vem com um impacto de um ano, né? De um ano. Né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito clara, precisa vir com o impacto do ordenador de despesas, do impacto no mínimo de 3 anos. Né? Então, eu estou encaminhando uma diligência, né? O meu pedido de vista, estou encaminhando aqui uma diligência para trazer essas informações dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é isso, senhor presidente, que eu estou propondo. Não sei qual é o encaminhamento que Vossa Excelência vai dar ao AMP, né? Se vamos discutir lá aqui, como é que vai dar esse encaminhamento para transformá-la em lei complementar. Aí, em termos do regimento, tento da Constituição, como é que Vossa Excelência vai encaminhar isso? Senhores deputados, para estimular o debate, eu quero me permitir e ler o texto da Constituição Federal, no seu artigo 62. O caput dele: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Mas diz o parágrafo 1º do artigo 62, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. O inciso 1 relaciona as matérias, o inciso 2 também faz seu comentário,
E o inciso 3º é proibida a edição de medida provisória reservada à lei complementar. Está na Constituição Federal. Quero aqui trazer ao conhecimento de Vossas Excelências de que o governo ele emitiu esse ano já algumas medidas provisórias, entendendo ser matérias relevantes e urgentes. Não vou entrar nessa questão, até porque as medidas provisórias estão vigindo, né, e não causam nenhum prejuízo, elas sendo convertidas em lei ordinária ou lei complementar. Né. Mas o que me chama a atenção esta semana, por isso desse debate, e aí para servir de regramento desta comissão, é que a a medida provisória, a 208/2017, bem como a outra medida provisória, deputado Zé Milton? 209. A 209, tratam de alterações da lei complementar 381. Pois bem, aportou nesta casa o projeto de lei complementar, o 014.2/2017, alterando a lei complementar 381/2007. Exatamente isso, deputado Milton Alves. As duas medidas provisórias modificam anexos da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. E essa lei complementar altera a estrutura da Secretaria da Administração. Qual é o encaminhamento que será dado? Nós vamos continuar agindo da forma como está se agindo, e deixar o governo a seu bel prazer, entendendo a necessidade de emitir medida provisória, modificando lei complementar quando ele assim achar necessário, e ele editar projeto de lei complementar, modificando a mesma lei. Então, eu quero me permitir não entender essa situação. Né? Então, não vejo qualquer prejuízo em o governo não editando medida provisória sobre lei complementar, e nós, na Comissão de Finanças, que é a comissão que faz a conversão da medida provisória em projeto de lei, fazemos a correção do rumo dessa medida provisória. Não traz qualquer prejuízo, simplesmente nós vamos fazer a correção daquilo que o governo não fez de forma correta. Então esse é o meu comentário, e para abrir o debate sobre essa questão, de efetivamente, né, nós adotarmos um critério. Né? Quero aqui dizer a Vossa Excelência que vou me curvar na decisão de maioria, não tenho a menor dúvida disso, mas me sinto na obrigação. Né? Eu tenho um parecer técnico também da nossa consultoria legislativa, que eu encomendei, e que diz também que a medida provisória deve ser também convertida em lei complementar. E por isso que eu fiz um voto vista a respeito do assunto. Mas abro a discussão, o debate, primeiro o deputado Zé Milton, que pediu a palavra, depois o deputado Fernando Coruja. Presidente, eu quero só deixar bem claro que todos aqui conhecem, medida provisória, o momento de dizer se é medida provisória ou tal lei, não é mais nós aqui, era ali na Comissão de Constituição e Justiça, quando admitiu, né, a medida provisória enviada pelo governo. Lá é o foro adequado para isso, e eles deliberaram pela admissibilidade da medida, votaram nela e aprovaram a medida provisória, a entrada dela como medida provisória, dado a urgência do tema. Nós estamos tratando de saúde, que Santa Catarina e o Brasil inteiro passa por uma crise muito grande. Nós estamos tratando também da reestruturação da Secretaria de Assistência Social e da extinção da Coab, que se fizermos isso rápido, nós vamos economizar para o catarinense, que é o dinheiro do povo, 58 milhões de reais, que é o custeio da Coab de um ano. Nós vamos trocar isso por cerca de 500 mil reais, que é o custeio da Coab. A Coab, a sua manutenção custa 58 milhões. Com a medida provisória que está sendo feita, vai dar uma economia, vai custar 500 mil. Então, são coisas que são urgentes. Nós estamos num momento de crise. O país passa há 3 anos por uma crise. O Santa Catarina não é diferente. E, além disso, né, nós precisamos resolver a questão de política habitacional e de saúde. A Secretaria da Saúde, da mesma forma, né, ela passa por uma alteração para poder justificar. Nós temos pessoas esperando por ações da Secretaria da Saúde. A medida provisória está vergindo? Tá, mas ela tem prazo, já foram prorrogada
Então, ela se justifica pela urgência dos dois temas. Por isso, é medida provisória, não se discute. Pela urgência de tramitação dos dois temas. O que diz, né, por exemplo, o artigo 62, citado pelo deputado Marcos Vieira, ele deixa muito claro, né, que em caso de relevância e de urgência. Relevância e de urgência. Foi isso que disse o deputado Marcos Vieira. O presidente da República, no caso da Constituição Federal, poderá adotar medidas provisórias, que são as duas situações aqui. Urgência, certo? E relevância, importância econômica. Então, aproveitando a fala do deputado Marcos Vieira, eu quero dizer que se justifica a medida provisória. Não temos mais que discutir. Elas estão justificadas. Né? E depois, né, a nossa Constituição Estadual elencou de forma muito taxativa, lá no parágrafo único do artigo 57, os casos previstos, artigo 57. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos deputados. Parágrafo único. Além de outros casos previstos nessa Constituição, serão complementares as leis que dispuserem sobre organização e divisão judiciárias, organização do Ministério Público, Procuradoria, Defensoria. Terceiro, organização do Tribunal de Contas. Quarto, regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira, que não é o caso dessa matéria. Isso aqui não é estatuto dos servidores. Isso aqui são cargos, funções, cargos comissionados, nem plano de carreira. 4, organização da Polícia Militar, o corpo jurídico. 6º, atribuições do vice-governador, organização do sistema estadual de educação e quando plebiscito e referendo. Estes são os temas de lei complementar. Nenhum desses aqui se enquadra nas matérias das duas medidas provisórias. Não se enquadra. Portanto, né, mas colaborando também, andamos pesquisando, né, na questão jurídica, né, lá com um especialista que é o Ives Ganda da Silva. Eu não Martins, aí, o deputado Fernando Coruja, que é nosso jurídico aqui, mas ele fala a respeito das modificações de medida provisória na conversão em lei, que é o que estamos debatendo. Necessidades de remessa para sanção e veto em face de alteração e outros aspectos. Percebe-se que tudo aquilo que for alterado na conversão não constitui fruto de medida provisória, mas ato originário do Congresso Nacional, tornando-se, pois, lei ordinária. Tudo que for motivo de conversão torna-se lei ordinária. A medida provisória não pode veicular matéria sujeita à conformação de lei complementar. Então, minha tese é de que essa matéria aqui não é de lei complementar, certo? E aqui temos baseado, inclusive, numa jurisprudência a nível federal, o que vale dizer que obrigatoriamente arremessa ao Poder Executivo para sanção ou veto, e que esta matéria, por ser nova, originária, isso aqui não quer dizer muito, o Presidente da República tal. Com efeito, sempre que a Constituição Federal exige a edição de lei, cuida da lei ordinária, referente da exigência mais solene de lei complementar, é diferente. Ao intérprete, aqui não cabe mudar nada na questão do texto constitucional. E eu vou mais além ainda. Né? Lá em 2010, deputado Marcos Vieira, na Comissão de Finanças, Vossa Excelência também relatou um projeto de lei, que era a medida provisória número 175/2010, e ela foi convertida em lei ordinária. Então, o próprio deputado naquele período já interpretou desta forma. Então, claro, vai passando as coisas, vai evoluindo, mas essa é uma matéria que tiver que ser... A lei que regia a SDR para a R também foi da mesma forma, também nessa comissão. Então, essa comissão já tem nós nunca transformamos em lei complementar. O próprio deputado Marcos Vieira já relatou o projeto de medida provisória aqui, que transformou a medida provisória em lei ordinária. E vários outros aqui, dando uma estudada nas medidas provisórias que tramitaram nos últimos anos aqui na Assembleia Legislativa. Então, a minha tese é simples. Medida provisória porque é urgência, é uma medida que tem urgência. E é lei ordinária porque a legislação que fala sobre lei complementar não inclui a criação de cargos comissionados, e sim o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual e outras áreas dos poderes, né, que teriam que ser por lei complementar. Então essa é a minha tese, né? Eu acho que nós não temos que
reinventar aquilo que vem sendo feito já e que tem aqui uma ampla argumentação jurídica para seguirmos em frente. E se tiver que ter alteração na medida provisória, que ela seja por lei ordinária, que esse, no nosso entendimento, é a maneira correta de se fazer, porque não está previsto esse assunto para ser regido por lei complementar. Senhor deputado, eu vou abrir a palavra ao deputado Coruja, mas antes, fazendo um pequeno comentário. É claro, deputado José Milton, que eu já relatei, inclusive, no âmbito desta comissão, em medidas provisórias e foi feita conversão em lei ordinária. Quero aqui dizer a Vossa Excelência e a toda a população de que, evidentemente, a gente vai se aprofundando nos estudos e vai chegando à conclusão de que realmente temos que corrigir os nossos próprios erros, né? E eu talvez tenha errado lá atrás, alguns anos atrás, quando eu fiz um voto convertendo uma medida provisória em projeto de lei ordinária, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, há a possibilidade de se corrigir os erros que se cometem. No entanto, nós não estamos discutindo a importância e relevância da matéria, né? Mas o artigo 62 da Constituição do Estado diz que a medida provisória ela será editada quando o Presidente da República entender da sua importância, da sua relevância e da sua urgência. Mas diz ainda, no parágrafo 1º, em seu inciso 3º, de que é vedada a emissão de medida provisória de matéria que trata de lei complementar, mesmo que tenha urgência. Mesmo que tenha urgência. Esse é o que diz o texto. Mesmo que tenha urgência, é vedada a edição de medida provisória. Então eu queria fazer esse comentário. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência que pediu a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos aqui, evidentemente, um assunto de natureza complexa e motivo de largas discussões no direito brasileiro. A primeira questão diz respeito à admissibilidade da medida provisória. Posso falar aqui porque eu fui o único que votei ontem, lá no plenário, contra a admissibilidade. É o momento adequado para você votar e dizer que essa matéria não pode ser objeto de medida provisória. E no meu entendimento não pode ser objeto de medida provisória por vários motivos. Primeiro, ela não é relevante e urgente do ponto de vista que a Constituição prevê. Porque uma coisa é relevância e urgência, que a gente diz assim, bom, tudo é o sujeito que vai dar uma topada no pé, no dedão, vai no pronto-socorro, eu acho que é urgente o caso dele. Mas evidentemente que o caso não é urgente. A urgência não é um critério que tem um grau de indeterminação, evidentemente, o Supremo reconhece isso, mas isso não chega ao ponto de desqualificar os dois adjetivos, no caso aí, e qualquer coisa ser objeto de medida provisória. A urgência prevista é uma coisa que não tem outro meio, tem que entrar imediatamente em vigor. Imediatamente em vigor. E a relevância não é uma relevância assim do ponto de vista, o governo acha relevante isso, achamos relevante, tem um problema na saúde e tal. Bom, no caso específico, salvo o melhor juízo, nós não vamos resolver, deputado Zé Milton, o problema da saúde criando um cargo comissionado, né? Quer dizer, está em crise, vamos criar mais 2 cargos adjuntos, quer dizer, se nós disser que vamos melhorar a situação da saúde criando um cargo comissionado, não é? Me parece um exagero. Tudo é importante, mas me parece um exagero dizer que talvez se contratasse mais médicos teria um argumento mais técnico de enfermagem, de enfermeiro. Então, o caso não é de urgência e relevância, para mim não há nenhuma dúvida, isso aí não prosperaria uma discussão, se reunisse aí o membro que o senhor cita aí, Ives Gandas, ele vai dizer que isso aí não é urgente e relevante nem aqui, nem em qualquer lugar. Essa é uma questão. A segunda é a questão da lei complementar, que entra na admissibilidade também. A nossa Comissão de Justiça admitiu e o plenário admitiu. Inclusive com o voto do deputado Marcos Vieira. Ontem. Na hora do dia não estava em plenário, deputado. Então.
Não, mas esse juízo, deputado, me permite, o senhor tem um juízo de urgência irrelevante. A maioria no plenário teve outro. Nós estamos aqui uma casa da maioria, então vamos ter que admitir isso. Não, né? Admito. Eu não estou querendo voltar para trás. Estou dizendo que ao meu juízo não é urgente irrelevante. Ao meu juízo, e digo com convicção, que a juízo de... pode procurar aí um constitucionalista para citar aí, claro, não estou eu me dizendo como, mas como referência, que vai encontrar que qualquer um vai dizer que isso aí não é urgente irrelevante, né? Agora o plenário disse, e aí é uma discussão, se o plenário disse, bom, tudo bem, o disse está dito, não tem uma... disse está dito, acho que a admissibilidade está dita. Aí vem a segunda questão, que é importante nisso aí, da questão da lei complementar. Ora, a Constituição, o deputado Marcos Vieira mostra claramente, no artigo 62, inciso 3º, diz que as matérias objeto de lei complementar não podem editar medida provisória. Da mesma forma, diz a nossa Constituição que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria que não pode ser objeto de lei delegada. Aí vem a pergunta. Bom, esta matéria que nós estamos tratando, ela é uma matéria que deveria ser tratada por lei complementar? Aí eu vou na linha concordando com o deputado Zé Milton. Me parece, essa matéria é complexa, tem que analisar bem. Por quê? Porque ali fala sobre o regime geral dos servidores, tem que ser lei complementar. Mas aqui tudo sempre foi tratado conforme lei complementar. Esses assuntos. Agora, se sempre foi tratado lei complementar, por que de repente sempre foi esse o entendimento? O entendimento do governo foi esse, o da casa foi esse, sempre foi o entendimento, não foi? Que era uma lei complementar. Agora, de repente, muda o entendimento, não é uma questão assim de... Claro que a gente vai se aperfeiçoando, né, deputado? O Marcos vai... com aquilo que fez no... E eu reconheci. Reconheceu, mas é preciso ver o que está acontecendo. Aí vem para cá. Foi admitido. Agora nós estamos aqui com a discussão. O momento é da admissibilidade, para dizer que não. Nós não podemos admitir medida provisória dessa ordem. O legislativo, com todo o respeito, ele se coloca de joelhos quando aceita uma medida provisória desse tipo. Isso aí podia ser feito... a Constituição prevê urgência constitucional, tem que votar em 45 dias. Não é? Um instrumento adequado. Aqui o governo tem a maioria arrasadora. Né? Nós, da base do governo, somos a maioria. Né? Então, tem uma maioria arrasadora, poderia ter votado dessa forma. Agora, vamos votar aqui, e a pergunta é feita, vamos transformar em lei complementar o ordinário. E eu entendo, então não podemos transformar em lei complementar, porque daí seria o equívoco do equívoco. Quer dizer, nós vamos transformar uma medida provisória em lei complementar, aí é que nós estamos, aí virou, nós não podemos transformar em lei complementar. Aí me permita discordar, deputado Marcos. Nós não podemos transformar em lei complementar. Foi admitida, a medida provisória só pode ser transformada em lei ordinária, porque é vedada. É a mesma coisa que viesse uma outra matéria qualquer, por medida provisória, e nós transformássemos aqui em lei complementar. Nós estaríamos dizendo assim, bom, nós podemos transformar a medida provisória, pode ser de lei complementar, nós estaríamos admitindo. Então, nesse caso, continuo com a minha opinião, isso é inadmissível e tal, mas entendo que, acho que essa criação de cargos aí é inadequada, assim, do ponto de vista por ser medida provisória. Sendo mérito, vai ser discutido depois no trabalho, na saúde, mas considero essa argumentação que é uma coisa relevante e urgente, porque a saúde está em crise, me parece um pouco frágil, mesmo na questão do mérito, mas eu acho que deve ser transformada numa lei ordinária, se vai ser feito, senão nós vamos um erro, acho que isso deve ser a minha opinião. Continua a discussão, deputado Newton Alves. Senhor presidente, diante das vastas justificativas sob o ponto de vista da legalidade e da forma de condução,
sem voltar à discussão de mérito, né, eu, diferentemente do deputado Coruja, acho que um dos grandes problemas da saúde em Santa Catarina é a organização de gestão, né, e está se tentando promover isso, porque isso vai fazer que nós tenhamos melhor resultado na ponta, e está se provando isso já na efetividade dessa medida provisória. Como relator da matéria, eu queria propor, então, que nós votássemos, conforme o parecer pela aprovação, transformando em lei ordinária, uma vez que a própria 381 já foi adotada esse mesmo procedimento no passado, uma medida provisória alterando a lei complementar 381, e foi feito via lei ordinária. Então, era essa a minha proposição, que nós colocássemos. Vamos colocar em votação. seguida, após o debate. Mas, deputado Gabriel Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, eu no meu entendimento, eu vejo que a admissibilidade da medida provisória, ela deveria ser feita e foi feita pelo plenário dessa casa, analisando seus aspectos constitucionais e legais dela. E naquela oportunidade, deveria ter feito essa discussão, esse debate a respeito da constitucionalidade da MP, da conversão dela em lei ordinária ou lei complementar. A partir do momento que foi analisado, essa matéria foi aprovada por esta casa, acho que restou superada essa questão. No entanto, eu entendo o entendimento de Vossa Excelência quando segue uma doutrina onde pesa a questão hierárquica das leis. Vossa Excelência está seguindo o entendimento de que a matéria que trata a medida provisória seria de competência de uma lei complementar, haja vista que é tratada e nós estamos alterando uma lei complementar em vigor. E esse seria o entendimento de Vossa Excelência. No entanto, a jurisprudência do Supremo hoje é clara e mansa no seguinte sentido, de que a matéria tratada na lei complementar, na medida provisória, ela deve se referir ao que não for adstrito à lei complementar. Ou seja, a questão hierárquica fica em segundo plano e o que vale é a matéria que está sendo tratada pela medida provisória. Neste caso, a medida provisória não está sujeita ao que está disciplinado por uma matéria exclusiva de uma lei complementar, mas sim seria caso de uma lei ordinária. Então, no meu entendimento, não vejo nenhuma ilegalidade na presente medida provisória e se acompanho o voto do relator nos termos de nós aprovarmos e convertermos a medida provisória em lei ordinária. Deputado Dirceu Dresch. Eu vou fazer o registro, eu na Comissão de Finanças, a CCJ, votei contrário e votei contrário no plenário também, porque continuo convencido de que não há, e concordo com o deputado Coruja, não há relevância e urgência tão grande que esses cargos não poderiam ser criados por lei complementar. Então, essa é a minha posição, mas eu quero ver, senhor presidente, se o senhor colocar em debate, em encaminhamento, eu quero ter o direito aqui de defender meu voto de diligência pelos vácuos que tem na MP. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Eu, ouvindo aqui atentamente o debate, como é importante a gente discutir isso e como temos posições divergentes sobre o mesmo tema. Até porque é uma questão de interpretação, o que é relevante, o que não é relevante, o que é urgência, o que não é urgência. Evidente que para o governo nesse momento é urgente e com certeza no novo modelo de gestão atribuído pelo atual secretário de Estado da Saúde, é evidente que ele quer compor também a forma do quadro funcional. Eu até concordo em parte com o deputado Coruja sobre as suas manifestações e colocou muito bem a questão da alteração da medida provisória para uma lei complementar. Então, eu percebo que a gente cada dia aprende um pouco mais aqui e tentando minimizar talvez os erros que porventura podemos ter. Mas eu também quero expressar o meu sentimento de que
jamais o governo poderia apresentar uma medida provisória que não tivesse a urgência e a relevância. Cabe a nós buscarmos mais afinco essa discussão, mas eu entendo que nesse momento, até por um voto de confiança, não é só pelo voto de confiança, é pela legalidade mesmo, né, deputado Coruja, sobre essa questão, eu também quero me manifestar favorável e acompanhar o voto do relator. Vamos convidar o deputado Sareta. Seja bem-vindo, deputado Sareta. Sente aqui à mesa conosco, por gentileza. Senhor deputado. Deputado Dalmo também, por gentileza. Permaneça conosco aqui na bancada, por favor. Mais uma cadeira, por gentileza. Deputado Dalmo Claro de Oliveira. Senhor deputado, encerrado o debate quanto à questão da conversão em lei ordinária ou lei complementar, vamos ao mérito e ao voto do deputado Milton Obos. Não, deputado Milton Obos, que é a medida provisória 0208/2017. O deputado Milton Obos emitiu parecer e voto à medida provisória na reunião passada, optando pela aprovação da matéria, como foi dado vista coletiva pelos senhores deputados. Ele emite um parecer complementar ao voto concedido na semana passada, em razão de uma emenda modificativa à medida provisória, assinada pelo deputado José Ney Ascari. Está em discussão o relatório e voto do deputado Zé Milton e do deputado, o parecer complementar. Deputado Disseu Dresch. Senhor presidente, o meu voto de pedido de vista, já que o papel constitucional, claro, desta comissão discutir os devidos projetos, a compatibilidade ou adequação com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias do orçamento anual, e do artigo 142, inciso 2º, que determina que a manifestação da Comissão de Finanças e Tributação, quando da matéria depender de exame sobre os aspectos financeiros e orçamentários, manifesta-se quanto à compatibilidade ou adequação ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Em que pese o parecer apresentado pelo deputado Milton Obos, entendo que não foram cumpridos os ditames dispostos no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora o grupo gestor tenha se manifestado da seguinte forma na exposição de motivos 02/2017. Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da criação do cargo de secretário adjunto para assuntos administrativos e de 2 cargos de assessor, informamos que a proposta possui impacto financeiro mensal de R$ 17.863,36 e anual de R$ 238.178,13, havendo previsão orçamentária para a correspondente despesa. Embora seja fidedigna esta informação, a Lei de Responsabilidade exige o demonstrativo de estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício vigente e nos 2 subsequentes. Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a declaração do ordenador de despesa, artigo 16, conforme a exposição de motivos 02/2017. A declaração do ordenador de despesa, mas não há o referido demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário financeiro, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige, inclusive, que esta estimativa seja feita em relação à receita corrente líquida, que é o parâmetro de controle da despesa total para pessoal. Desta forma, há cumprimento parcial dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que encarete
acarrete aumento de despesa será acompanhada de, primeiro, estimativa do impacto financeiro, orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. No segundo, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter contínuo a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixam para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Inciso 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deste deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu devido custeio. Do exposto, entendemos necessário diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda para possibilitar a manifestação técnica sobre o descumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos da estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício vigente e para os 2 subsequentes. Então, este é o meu voto, senhor presidente. O deputado Aguiar pediu a palavra por primeiro, depois o deputado Zé Mil, deputado Coruja. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que uma emenda parlamentar, ela devia ter a manifestação da Secretaria da Saúde, a emenda parlamentar do nobre deputado Ney Ascari, e tem que ter a anuência da Secretaria da Saúde para nós aprovarmos uma emenda. Deputado Zé Milton, por gentileza, com a palavra. Bom, eu só apenas atendo ao tema que o deputado Dirceu Deste, com muita propriedade, levanta, né? E claro que é a preocupação nossa dessa comissão com relação a atender aos requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Mas, assim, a lei, quando fala em demonstrativo, ela não dá um modelo. Não tem que ser neste modelo, um quadro com este, um quadro com aquele, um quadro com outro. Ela fala que tem que haver uma previsão no ano e nos 2 anos subsequentes. E eu entendo que a exposição de motivo da medida provisória número 208, ela traz no mesmo artigo em que o deputado Dirceu Deste leu, na minha interpretação, ele atende esse requisito da lei de responsabilidade fiscal quando diz, né, que informamos que a proposta possui o impacto financeiro mensal de 17.863 e anual. Ela não diz no ano, ela diz anual. Então, todos os anos ela terá o mesmo impacto, que é 238.178,13 centavos. E diz ainda, havendo previsão orçamentária para a correspondente despesa. Então, nesse parágrafo, o projeto de lei da medida provisória, a medida provisória, ela atende aquilo que o deputado Dirceu Deste cita, porque naquilo lá não tem que ter um quadro com um ano ou outro, ela fala anual. Se fosse ano, a palavra fosse e no ano de 238, aí eu concordo com a explanação do nobre deputado Dirceu Deste com relação a isso, mas eu entendo que na minha leitura, esse parágrafo atende às responsabilidades de lei de responsabilidade fiscal e impacto financeiro, que é, né, o vértice da nossa discussão no âmbito dessa comissão. E o projeto de lei, ele vem assinado pelo Antônio Marcos Gavazzoni, que é o gestor, né, tem o aval dele, do Nelson Antônio Serpa, da Casa Civil, e do secretário Milton Martini, da administração, que são os 3 que respondem pela questão orçamentária, financeira e de legislação do governo do Estado. Então, eu entendo, a preocupação do deputado Dirceu Deste, ela é válida, mas eu entendo que essas questões estão atendidas aqui na justificativa do governo. Era isso, presidente. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, 3 pontos. Primeiro, a questão da lei de responsabilidade fiscal. Coitado da lei de responsabilidade fiscal. Ela foi aprovada no Congresso Nacional e eu estava lá. E eu votei contra. E se pegar, eu até pegar minhas notas, as notas taquigráficas lá, porque parece premonitório. Esta lei vai servir... Nós colocamos eu coloquei várias emendas para incluir o Banco Central, tal. Eu digo, isso aí só vai servir para pegar o prefeito lá do interior da maneira que é colocado. E ela é assim. É uma lei que só serve para pegar o prefeito
presidente de Câmara e prefeito. Veja aqui o que aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina. O governador, ou o governo, fez essa lambança aí com a Celesc. No final do ano passado, transferiu R$1 bilhão do Instituto de Previdência, que estava ali para pagar a folha de pagamento. Né? Claro, isso é... Daí vem para cá, a Procuradoria veta porque vai gastar dinheiro para pagar os cartazes da parede. Né? É um negócio desproporcional. E, então, a gente, quando o parlamento faz um projeto aqui, eles exigem, eles mandam vetando porque não tem isso aí. Mas eles mandam, né, deputado Certeza, do jeito que vem e tal, e faz as maiores lambanças aí. Lambança, para não usar outro termo mais duro, que deveria talvez ser usado. Então, claro que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que não funciona para os grandes, é só para o pequenininho. De Câmara e prefeito lá não tem o que responde, porque por resto ninguém. Não. Segunda questão, vem a criação de cargos. Nós não podemos criar cargo, né? Por emenda parlamentar, com todo respeito ao parecer do deputado Milton Ovos, porque isso é vedado. A Constituição diz no artigo 61 que a iniciativa para criar cargos é só do Executivo. E daí diz no 63 que nós não podemos aumentar a despesa nos projetos de iniciativa privativa do Executivo, que é o caso. Criar cargo. Então não podemos aumentar a despesa. Por mais que diga assim, a concordância da saúde, a concordância não supre, porque a concordância não é maior do que a Constituição. Aqui tem uma prática que o líder do governo faz emenda, não pode fazê-lo. Aliás, a constitucionalidade aqui é interessante. Ontem, por exemplo, muda assim. Ontem um projeto mudou de inconstitucional para constitucional lá no plenário, porque vem uma carta da ACATS, da Associação dos Mercados. A Associação dos Mercados concordou, então virou constitucional. Mas o negócio... Ou porque a assinatura com todo o respeito, a assinatura do Serpo, do Gavazone, eles podem assinar à vontade. Mas a concordância deles não supre a questão da inconstitucionalidade. Não é porque é um acordo, não é porque o SERPA concorda. Ontem o líder do governo recebeu uma carta do SERPA. O SERPA concordou, mas ele não pode concordar se é inconstitucional, ele não pode. Ele concordando, não concordando, não tem importância nenhuma. Né? Não tem importância nenhuma. Mas a concordância supre. Eu até brinco, às vezes, vou votar nisso aí ontem eu votei lá no negócio para... aqui eu vou votar pela constitucionalidade da amizade. Porque amigo, o projeto virou constitucional. Claro, porque é mais ou menos isso que acontece. Então, deputado Milton Alves, eu entendo que nós não podemos fazer uma emenda criando cargo comissionado. 2 gerências, no menor, isso claramente é inconstitucional. Bom, vai voltar lá para a Comissão de Justiça depois, porque está emendado. E a terceira coisa, para resumir, voto contra. Com a palavra o deputado Milton Alves, para finalizar o debate. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade não está se criando 2 cargos, está se transformando 2 cargos que já existem lá no CEPOM e no EMOSC. Né? E isso foi notado aqui durante a tramitação pelos deputados Zé Milton e Zé Ney, que viram essa divergência porque estava se omitindo esse cargo na relação. Né? E nós fizemos a conversa com a Secretaria da Saúde, fizemos a conversa com a liderança do governo, esse parecer complementar que nós estamos colocando para votação, senhor presidente, ele será sancionado pelo governo, não será questionado, porque é a mesma coisa que viesse de lá nesse caso. Só para que a gente possa... eu concordo que houve erro de origem lá no início, quando se iniciou o processo. Mas a saúde, ela já está funcionando com essa estrutura, está mostrando resultados com essa estrutura. Eu acho que cabe a nós aqui nesse momento não voltar mais à discussão de mérito, de forma de fazer, mas sim o que resta nós fazer aqui, a transformação em lei ordinária. Vamos transformar em lei ordinária, vamos votar, quem vota a favor e quem vota contra, a gente termina esse assunto. Deputado, já vou lhe dar a palavra, deputado Coruja, já vou lhe dar a palavra. Deputado Milton Alves, é regimental a participação dos deputados quanto
a emissão de opinião em qualquer projeto. A gente não pode obstaculizar, né? Até porque a medida provisória vence no dia 1º de junho. Né? Então, há tempo de discutir. Mas continua com a palavra o deputado Fernando Coruja. Uma pequena parte, porque eu tinha feito aquele questionamento antes. Agora, Vossa Excelência coloca que os cargos já haviam. Me parece que os cargos não haviam. Eles eram uma função gratificada. E agora se cria um cargo comissionado. Então, não havia o cargo, havia uma função, que são coisas diferentes. Havia uma função gratificada que se transforma em cargo comissionado. Então, não havia. E depois eu volto a insistir que a sanção do governador não supra a inconstitucionalidade. Mesmo um projeto, por exemplo, autorizativo, já tem decisão do Supremo, a Assembleia faz um projeto autorizativo. O Supremo diz ser inconstitucional. Não pode dizer projeto autorizativo. O governador sanciona, aquilo não supre. Então a sanção não supre, isso aí tem largo entendimento. O fato de ele concordar não supre a inconstitucionalidade, que é a nossa emenda. Vou encerrar a discussão. Está encerrada a discussão. Deputado Dirceu? Eu quero ver como Vossa Excelência encaminha aqui. Vou fazer o encaminhamento. Depende do encaminhamento, eu tenho uma proposta aqui de... Eu vou fazer o encaminhamento. Tem precedência o relatório e voto do relator. Né? Tem precedência o relatório e voto do relator. Né? Eu quero registrar, senhor presidente, o seguinte, eu tenho um voto de diligência. Se esse voto de diligência não for acatado por esta comissão... Não, só as duas. Eu tenho um outro voto vista para rejeição do projeto. Então, bem, presidente. Sim, tem precedência. Sim, já vou lhe dar a palavra, deputado. Tem precedência o relatório e voto do relator. Eu vou consultar o relator da matéria se acata num todo ou parcialmente o seu voto vista. Se não acatar, coloque em votação o relatório e voto do relator. Mas conceda a palavra ao deputado Zé Milton. Dada a relevância e a urgência da matéria, nós, na última reunião, só relembrar, foi dado vista coletiva para nós deliberarmos hoje. Então, algumas etapas já foram cumpridas, né? Nós fizemos um acordo, vista coletiva, aí para deliberarmos e votarmos hoje. Foi esse o meu entendimento, se eu estou errado. Só para uma questão de ordem. A princípio, sim, mas o voto vista só pode ser apresentado depois do deputado tomar conhecimento do voto do relator. Exatamente. É o que o deputado Dirceu Dresch acabou de fazer, né? E eu me sinto a obrigação de levar ao conhecimento do deputado Zé Milton, do deputado Milton Alves, se acata num todo ou parcial o voto vice-deputado Dirceu Dresch. Se ele não acatar, tem precedência o relatório e voto do relator e eu vou colocar em votação o relatório e voto do relator. Vou cumprir esse rito que é feito. Então, consulta o deputado Milton Alves, se acata no todo ou em parte o voto vista do deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, primeiro eu quero... O voto vista, esclarecer para o deputado Zé Milton Schaeffer. O voto vista do coletivo, quer dizer, o deputado vai ter acesso a todas as propostas, emendas e ao relatório. A partir deste momento, desta reunião, eu posso expor meu voto vista e dar o devido encaminhamento ao que eu penso do projeto. Então, neste caso, eu estou dando meu encaminhamento, meu voto vista, que é pela diligência, não é o requerimento pela diligência, não é nem voto vista, é um requerimento voto pela vista. Diligência. O senhor apresentou voto vista conforme determina o nosso regimento. O senhor trouxe ao conhecimento dos demais deputados, todos tomaram conhecimento. Regimentalmente, Vossa Excelência apresentou o voto vista depois de tomar conhecimento do voto do relator. Então, eu tenho dois encaminhamentos. Se o Vossa Excelência não acata o voto em votação... Não sou eu que não devo acatar, são os senhores deputados. Meu requerimento de diligência, eu tenho um voto vista para discutir também sobre a rejeição do projeto. São duas coisas diferentes. O diligenciamento da matéria, o senhor fez o devido registro no voto vista. Está consignado o voto vista. Eu pergunto ao deputado Milton Alves, Vossa Excelência acata num todo o empate e voto vista do deputado Dirceu Dresch? Senhor presidente, uma vez que já foi constado no projeto o parecer sobre o impacto
financeiro e o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E eu tenho notado em vários projetos, deputado Zé Milton, vem exatamente como veio nesse. E nós temos aprovado, sem esse questionamento que ora é colocado aqui. Diante disso, eu peço que mantenha o meu parecer e coloque em votação, por favor. Está mantido o parecer do deputado Milton Alves. Eu coloco em votação o parecer e voto do deputado Milton Alves. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. E eu vou me abster de votar daqui para frente, neste caso de medida provisória. E o voto contrário, deputado Dirceu Dresch. Está aprovado por maioria o relatório. Eu quero fazer um pedido, senhor presidente, que seja constado os meus dois... Voto contrário, deputado Coruja também. Meus 2 votos aqui, junto ao projeto. Vão ser apensados. Deputado Zé Milton Schaefer, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, eu quero relatar aqui a medida provisória número 209 de 2017, que altera também a Lei Complementar número 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. O autor do governo do Estado, cabe a nós aqui relatarmos, né? E eu vou buscar justificar da maneira mais resumida possível, até porque boa parte desse tema já foi fruto dessa debate que nós tivemos aqui, né? Mas a medida provisória em referência, ela vem estruturada em 7 artigos, que são bem autoexplicativos, né? Ele altera a redação do inciso 9º, com o objetivo de alterar a nomenclatura da Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome para a Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária, integrante da Secretaria de Estado da Assistência Social e Trabalho. Só faz uma alteração de nomenclatura no seu artigo 1º. No segundo, né, no artigo 2º, a redação do inciso 2, 3, 4 e 10, com o propósito de adequar os referidos incisos às atribuições inerentes à Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária. Apenas coloca ali os requisitos, as atribuições. No artigo 3º, também com o propósito de adequar a nova nomenclatura e estabelecer as competências da Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária. Da mesma forma, o seu artigo 4 também, com a finalidade de alterar a nomenclatura que já existia na lei anterior. No artigo 5º, também promovendo as adequações. E assim sucessivamente. Essa matéria já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, como teve como relator o deputado João Amin, né, e transitou aprovado, e que, na sua exposição de motivos, subscrito pelo grupo gestor, a proposta pretende, né, conferir à estrutura da Secretaria melhor capacidade administrativa para gerenciamento de suas atividades, especificamente em razão da extinção da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, Coab, cujo projeto de lei já está nessa casa. Segundo o grupo gestor, a Secretaria Executiva de Políticas Sociais e Combate à Fome será transformada na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada diretamente ao gabinete do secretário, com todos os benefícios advindos desta nova formatação, salientando que haverá uma melhor integração a toda a estrutura administrativa. Esclarece ainda que a atual Secretaria de Políticas Sociais e Combate à Fome não terá sua estrutura administrativa comprometida, em razão desta modificação, e que a alteração de sua nomenclatura visa atender à orientação da União, uma adequação que o governo federal vem pedindo já há algum tempo para fazer, para adequar, para poder, na questão do SUAS, né, na política nacional que tem de assistência social. Também a necessidade de alteração, a necessidade de adequação das estruturas da Secretaria ante a extinção da Coab, que acarretou a transformação, tinha uma diretoria de habitação, e virou Secretaria Executiva. E a outra, que era a Secretaria Executiva, virou uma Diretoria de Políticas Sociais. Mas toda a estrutura permaneceu a mesma. Então,
Então, ao analisar a medida provisória em todos esses aspectos, né, nós devemos observar os seus aspectos financeiros e orçamentários, que importam aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, o PPA, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento. Nesse sentido, visando ratificar as justificativas e esclarecimentos já contidos na exposição de motivos, reitero, em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da criação dos cargos referidos, informamos que a proposta possui impacto financeiro mensal de R$ 31.870,53 centavos e para o ano de 2017 de R$ 497.236,39 centavos, havendo previsão orçamentária para a correspondente despesas. Já para os anos de 2018 e 2019, está orçado em R$ 537.549,61 cada. Não obstante, né, deve ser ressaltado que o valor do investimento que será feito para os programas e projetos habitacionais e de regularização fundiária tenha o impulso necessário para o seu desenvolvimento, cerca de R$ 500 mil, correspondente a menos de 1% do repassado pelo Tesouro para o custeio da Coab nos últimos anos, que foi de R$ 58.520.960. Portanto, na realidade, não se trata de geração de despesa, mas sim de reformulação administrativa que visa trazer mais eficiência com menos gasto público. Assim sendo, entendo não haver óbices orçamentários e financeiros que obstenham a tramitação da medida provisória em análise nesse Parlamento e, diante do exposto, voto pela aprovação da medida provisória 0209 de 2017, nos termos do projeto de lei de conversão em lei complementar, ora apresento, atendendo assim o que dispõe o artigo 303 do Regimento Interno. Era esse o nosso voto, presidente. Senhor deputado, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Dirceu Lanche. Sem dúvida nenhuma, eu preciso fazer um comentário sobre isso. Primeiro eu quero fazer já um parênteses aqui. Aqui já veio, pelo que o deputado Zé Milton apresentou no seu relatório, já veio o impacto financeiro de 3 anos. Então, por isso a minha justificativa antes, que tinha que ter esse impacto financeiro na MP anterior. Segundo, novamente o mesmo problema da questão anterior. Daqui a 20 anos, quando o governador Raimundo Colombo vai estar aposentado, Rodrigo Minotto, esses servidores eles podem entrar com ações judiciais questionando a SMP e ter um conjunto de direitos que não estão sendo resolvidos aqui, porque esse projeto, que já está se discutindo mais de meio ano, de extinção da Coab e tal, poderia tranquilamente ser um projeto de lei complementar. Então fica novamente essa questão no ar. Por que não? Tem urgência, em 45 dias podia ter sido aprovado esse projeto aqui dentro dessa casa. E terceiro elemento que está colocado aqui é a grande preocupação do Estado extinguir, e isso não é novidade para nós todos, extinguir, terceirizar empresas. Ontem tivemos uma audiência maravilhosa aí com servidores da IPAG, de SIDASC, e está em debate, está aí a questão da terceirização da inspeção sanitária no Estado e outros elementos da retirada do Estado em papéis estratégicos no Estado. E aqui está se retirando de uma atuação importantíssima, histórica em Santa Catarina, que é a habitação popular. Qual é a cidade que não tem um loteamento lá, que não tem uma construção de casas populares feita pela Coab lá atrás? Então, quer dizer, o Estado está se retirando da estratégia de construção de casas populares. Isso, na minha avaliação, é muito grave. É uma decisão política muito impactante pelo governo do Estado, nesse momento. Impactante, sim, porque tem todo o know-how, tem especialistas, tem gente capacitada que teriam condições de ajudar o Estado a desenvolver grandes programas, e os municípios, né? O Estado e os municípios desenvolver grandes programas habitacionais. Durante o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, nós tivemos importantes conjuntos habitacionais. Me lembro agora rapidamente, viu, o deputado Aguiar, lá em Canoinhas, mais de 500 casas populares construídas num bairro da cidade. Já temos aí uma redução drástica dos investimentos em habitação popular.
E com a extinção da Coab, os catarinenses, que têm uma demanda grande por habitação popular, com certeza vão ficar, como diz o povo lá, de pincel na mão, esperando um dia alguém chegar e criar um programa de habitação. Vamos dizer, vai ser junta a Secretaria de Assistência Social, com o orçamento que a Secretaria de Assistência Social tem, não temos nenhuma perspectiva de ter programa de habitação popular. Então, isso é importante ficar registrado, porque, às vezes, se ouve discursos, nós vamos fazer casa, os prefeitos vêm aqui com projetos e tal. Não vai mais ter isso. Lamentavelmente, não vai mais ter isso. Então, eu concordo também que hoje, como a Coab está, a Codesc, a Coab, tem dificuldades. Bom, está lá para quê? Para gastar dinheiro, para receber salário? Não. Como não tem mais estratégia de habitação, mas isso que eu queria deixar registrado, não tem mais estratégia de habitação popular, nós, inclusive, aqui apresentamos uma política, uma emenda constitucional, de que 1% de toda a arrecadação do Estado deveria ser investido em habitação popular. Essa lei ainda não entrou em vigor, né? Não tem nenhuma ação nesse sentido. Então, é isso, senhor presidente. Eu queria deixar isso registrado. E queria ter o direito, em nome da deputada Luciane Carminati aqui, também fazer o estudo nesta comissão do relatório do deputado José Milton Schaeffer e do projeto de vista de gabinete da MP. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, concedo o visto do deputado Dirceu Dresch. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem. Vai ficar sem pauta de novo?